Havia uma que era gira, que eu gostei, que era o Society. Tipo, ai, a sociedade é tão má, a sociedade é tão má, a sociedade é tão má. Eu sei que a sociedade é má, eu vivo nela. Olá malta, bem-vindos a mais um Please Rewind. Hoje vamos falar de um filme que uma pessoa dos nossos redes sociais, cenas, nos deixou nas sugestões e entretanto nós fizemos um sorteio daquelas coisas engraçadas e saiu-nos Into the Wild, de 2007, realizado por Sean Penn. Desde já agradecer a toda a malta que teve a votar nas nossas redes sociais e tudo mais, e neste caso agradecer à Carolina Gonçalves, que foi ela que escolheu o filme de que hoje vamos falar. A conversa vai ter spoilers como sempre, portanto se não querem ouvir spoilers, se calhar não deviam estar aqui, tipo, vão fazer uma cena melhor, vão ver o filme e voltem aqui. Eu acho que não me estou a esquecer de nada, portanto se calhar podemos começar. Acho que não. E eu acho, Carolina, que se calhar vou só começar por perguntar qual é a tua opinião geral do filme, gostas, não gostas? Então, a minha opinião geral sobre o filme, eu gosto, tem os seus problemas, que nós já vamos falar mais à frente, mas eu gosto overall. Acho que é um filme que entretém e acho que dá para pensar. Acho que nos faz pensar um bocadinho. De certa forma faz. É um filme de culto. Isso se calhar nem sequer é propriamente questionável. O filme divide muito opiniões, mas não deixa propriamente as pessoas indiferentes. Ganha um público muito, muito grande, muito, muito acérrimo. Que é uma questão que eu acho bastante interessante. O filme é realizado, já disse antes, mas é realizado pelo Sean Penn, e também escrito baseado numa história verídica da Chris McCandless, assim é que é, McCandless. Está certo. Foi Um rapaz baseado. de 20 anos, 21, algo do género, que agarra na trouxa e vai viajar pelos Estados Unidos, pelo mundo, como ele diz. Pelo mundo, como eles dizem. Que é o mundo americano, que é só os Estados Unidos, até à sua trágica morte, passado 2 anos perdido no Alasca, num autocarro que as pessoas ainda hoje, até há pouco tempo, visitaram e entretanto teve de ser retirado porque as pessoas estavam a ser porque as pessoas morriam a tentar chegar lá. E é então, lá está, aprenderam muito com o filme, pelos vistos, aprenderam imenso. Pronto, a Carolina já disse que gostava imenso do filme. E eu posso dizer que não. Eu estava até a falar disto com a Carolina em off. Pois, exatamente, um bocado por aí. Sou tão hater. Eu ontem estive quase a testar o filme durante a noite, a coisa a menos, e eu, ok, se calhar só não gosto do filme. E agora estava a falar com a Carolina aqui e, ok, eu se calhar. O ódio voltou se calhar detesto o filme. Se calhar detesto o filme. E eu detesto o filme por várias razões. Mas se calhar a primeira delas é que eu detesto gravemente, mas com todo o meu ser, a personagem principal. De todas as formas e feitios. Exatamente. Mas eu acho que nós, pelo menos entre nós os dois, Carolina, acho que conseguimos encontrar aqui tipo um common ground. Porque tu mesmo gostando do filme muito mais que eu, acho que também consegues perceber aqui um pouco o porquê de eu achar isto desta personagem. O problema com a personagem principal é um problema comum, não é? Porque, lá está, isto é um filme que divide as pessoas. Por exemplo, a primeira vez que eu vi foi porque a minha professora de filosofia quis que nós víssemos e ela adorava este filme. Para ela era uma aprendizagem sobre, pronto, muitas das coisas que ela acreditava e defendia. Aquilo que nós chegamos à conclusão é que eu, apesar de ter gostado de vários elementos do filme, achei que a personagem era bastante egoísta e self-centered, o que acaba por afastar as pessoas noutra direção, como foi o caso do Rafael, que acabou por detestar o filme com base na personagem, sobretudo na personagem principal, com a falsa poesia, como disseste, e com a relação que ele transparece ao longo do filme com os pais dele, que basicamente, na minha opinião, foi o que acabou por motivar a partida dele, não é? E acho que ele acaba por tentar dar preach num, como é que eu ia dizer, num propósito que não é bem aquele que aparenta ser, porque ele no final acaba por descobrir que aquilo que acreditava ou as crenças dele, fundamentalistas que ele tinha, não eram assim tão verdade quanto ele pensava.
Já vamos voltar a esse final, porque eu tenho também uma ou duas coisas a dizer sobre esse momento, essa fase final do filme. Mas é um bocado isso que tu disseste. Eu acho que esta personagem é completamente egoísta, consideravelmente mimado, consideravelmente ingrato também. E não gosto minimamente da atitude que o filme tem ao tentar romantizá-lo. Houve algumas vezes em que eu achei que o Sean Penn estava a tentar equilibrar um pouco a balança e estava a tentar fazer aquilo um pouco que o Werner Herzog fez no Grizzly Man, em que, embora parcialmente tenha romantizado aquela personagem, também tem a capacidade de o criticar e de perceber que muitas vezes aquilo que ele está a fazer não é o correto e não faz sentido, mas o filme rapidamente desvia completamente essa fase e volta a romantizar um rapaz perdido na natureza, cheio de cabelo grande e barba mal feita, que gosta de poesia e óculos grandes. Eu acho E o filme Tolstói. incrivelmente insuportável. Incrivelmente insuportável, porque há toda uma falsa poesia e um sentimentalismo que o filme não merece em todas as suas fases, que conseguiu atingir-me o nervo bastante cedo, logo desde as primeiras imagens, em que há uma altura em que ele entra quando ele descobre a carrinha logo no início e começa lá a marcar uma coisa extremamente profunda na madeira, e essa cena é pontuada enquanto ele está a dizer poesia ou a dizer mal da sociedade, algo do género, e depois corta para ele a correr no meio dos veados ou dos alces com lágrimas nos olhos e eu, não, apetece-me vomitar. Não. Eu ainda acabo por entender essa parte, porque é o contacto com a natureza e era algo que eu não estava habituado. E acho que, tendo em conta que ele estava no meio do Alasca sozinho, acaba por ser a única companhia dele. E acho que o filme, muito disso tem a ver, tanto que ele menciona várias vezes que não é bem desprezar, mas ele acha que se dá uma relevância às relações humanas e às relações interpessoais que acaba por não ser totalmente, equilibrado. Ou ele acha que nós baseamos a vida à volta uns dos outros e podemos obter essa felicidade de outras coisas como a natureza, e acho que é por aí que passa essas cenas do filme. Eu consigo perceber esse lado, mas ao mesmo tempo sinto que o filme nunca passa por alturas em que consegue merecer esses momentos. O filme de forma alguma vez consegue justificar a razão pela qual ele está a fazer isto, porque ele, se calhar, no livro, e eu sei que no livro tem outro tipo de pormenores, e há também um livro posterior de 2014, da irmã dele, da Karine, se não me engano, que também fala de outro tipo de abusos, pelo menos entre a mãe e o pai, que existiram e que podem também ter. Sim. E a questão do facto de eles também serem filhos bastardos, de certa forma, ou pelo menos ele ser um filho bastardo, também conta. É isso. Acho que mas eu não sinto que o filme tenha justificado essa parte. A minha questão é essa, é que só baseando na relação, naquilo que nós vimos do filme, nós vemos uns pais que se calhar até podem ser materialistas e tudo mais, e acredito sinceramente seja, num lar se calhar consideravelmente violento, mas ele era amado. Exato. Não me parece que isso alguma vez tenha sido, ou pelo menos na cabeça dele, ele pode ter posto em causa, mas não me parece que o filme ponha em causa que ele era amado, pelo menos pela irmã. E eu, lá está, a partir do momento em que ele agarra na trouxa, vai-se embora e não diz nada a ninguém, é quase como perpetuar o sofrimento das pessoas, dos pais dele, que por muito detesto que ele tivesse, de todo não mereciam essa parte, acho eu pelo menos. E há uma cena muito específica no restaurante em que ele começa a dizer que não quer coisas, e eu aí mais uma vez percebi que o Sean Penn estava a bater com um martelo na cabeça, um bocado como o Todd Phillips fez com o Joker há tão pouco tempo, e é sempre isso, a comparação mais fácil que é para fazer agora, que está a bater com os temas na cabeça, e eu fartei muito rapidamente disso. Eu acho que o ódio dele, ou a relação problemática que ele tem com as coisas, tem muito a ver com o facto de a relação tóxica dos pais dele, eles acabaram. Eu acho que aquilo que ele tenta transparecer, ou aquilo que ele tenta transmitir, é que eles acabavam por substituir o afeto e o carinho com coisas materiais. E como eram pessoas que tinham dinheiro, e que ele até fala que eles tinham uma empresa juntos que era, tinha sido bem sucedida e tudo mais, mas a relação deles de resto não lhes davam nada. Aliás, eu acho que eles cresceram e sempre se ressentiram por eles nunca se terem divorciado. E então acho que vem daí
sei lá, o desprezo que ele tem com as coisas materiais, porque acabava por ser sempre aquilo que ele tinha e que não era aquilo que ele precisava. Que ele precisava era do amor ou da aceitação dos pais, que acabava por nunca vir. Ou que só veio no fim, porque até se fala várias vezes que o facto de ele ter desaparecido os aproximou, porque eles começaram a repensar, ou não sei. Mas eu também não gosto dessa parte, porque sinto que o filme está a romantizar essa mesma parte, e quase que a justificar ele sair dali e ser o salvador de todas as situações. Como ele é mostrado várias vezes durante o filme, todas as personagens com que ele interage, que eu acho que pessoalmente são muito mais interessantes do que ele próprio. E que parece que ele está a iluminar e enchê-los de sei lá, de um espírito livre como o dele. Há uma altura muito específica em que isso começou a atingir especialmente o nervo, que é quando ele está a falar com o velhote e está basicamente a dizer: passaste a tua vida sentado, tipo, não sei o quê. Meu, que falta de respeito, é de uma arrogância. Eu acho que nem é isso. Acho que passa um bocado pelo facto de ele ser todo poético e ter toda esta iluminação em relação às coisas da vida, mas depois falha ali um bocado na parte da empatia. Porque ele é uma criança, ele tem 20 anos ou 22 anos, ou o que é normal que não saiba nada da vida, mas é uma personagem que mesmo assim se torna incrivelmente irritante. Sim. Eu entendo. Até no fim eu já estava com aquele aperto no coração, porque eu sabia que ele ia morrer e era óbvio. E sabia que ele nunca ia voltar para trás para tipo, desfazer tudo aquilo. Não é bem desfazer, mas ao menos, pronto, como ele tinha chegado àquela conclusão de que lá está aquela frase de que a felicidade só é verdadeira quando é partilhada e que precisava das outras pessoas nesse momento, e depois ele acaba por nunca poder voltar para trás. Ele naquele momento sabia que nunca mais ia voltar a ver as pessoas que acabavam por ter feito a vida dele e a viagem dele, e pronto, e acho. Eu tenho pena que o filme não tenha merecido esse final, porque mesmo essa altura em que ele escreve no livro Happiness is only true when you share, algo do género, não há nenhuma altura do filme em que ele indique tal coisa. O filme nunca, em parte alguma, começa a pôr se calhar em causa, ou ele começa a pôr em causa os seus próprios ideais, nem nada que se pareça. Não há altura nenhuma em que ele olhe para qualquer coisa que não seja ele próprio. E depois quando o filme, no final, aparece aquela frase, parece um alien, ou aquela frase parece fora do contexto, porque parece bem num filme diferente, porque não corresponde ao filme que eu vi. Mas se nós vimos, nós nunca temos acesso à voz dele, não é? À primeira pessoa. O filme é sempre narrado pela irmã dele. Pela irmã, sim. Acho que foi aí que eu comecei a ficar um bocado de pé atrás com a personagem. Quando a irmã diz que eles tinham sempre estado lá um para o outro e ele simplesmente também a deixou. E com os pais ela compreendia, mas com ela não compreendia. E de certa forma é um bocado fucked up. Eu não acho. Lá está, eu durante todo o filme comecei a achar esta personagem incrivelmente irritante. E acabou por ser isso que tirou um bocado o meu prazer de ver o filme. Não acho que o filme justifique minimamente ter 2 horas e meia, de forma nenhuma. A quantidade de montagens ao som de guitarra é um meme. É um meme completo. Porque eu não quero mentir, mas eu sinto que se eu voltasse a ver este filme e fosse começar a apontar não só a quantidade de montagens que tivemos, mas o tempo que foi gasto em montagens ao som de guitarra, estamos à vontade a fazer 40 minutos. E é do tipo, eu percebo Sean Penn, a natureza é lindíssima, é tudo lindo, é tudo musical, e a guitarra e a voz do Eddie Vedder, eu já percebi. Não precisamos de 2 horas e meia. Acho demasiado. Ok, também não ajuda o facto de eu não gostar desta personagem e não a querer acompanhar durante 2 horas e meia. Mas ainda assim acho incrivelmente excessivo. A música que é o Guaranteed, que tem a parte do humming, acho que é assim que eles pelo menos dominam no filme, que é quando o Eddie Vedder está a aparecer os panoramas da natureza e depois aparece aquela parte do Eddie Vedder a fazer eu gostei muito dessa parte. Não, atenção, não quero dizer que a banda sonora seja de todo mau ou de todo incompetente, é repetitiva, porque não é. A banda sonora é mais do que competente, mas é como tu dizes, é repetitiva. Além de ser repetitiva, eu acho que está demasiado presente em imensas partes do filme, em que, lá está, eu gosto imenso quando um filme
percebe quando usar música e percebe quando não usar, e claramente não houve essa sensibilidade aqui. Também não acho que a montagem do filme tenha sido incrivelmente brilhante, principalmente na segunda metade. Começa-se a tornar um pouco complicado de perceber em que altura estamos, em que ponto estamos, e sim. tem alguns cortes um bocado estranhos também. Lá está, mesmo este filme acabou por ser uma desilusão para mim exatamente por causa disso, porque eu já conhecia pelo menos a história e tinha alguma ideia que se calhar não ia gostar tanto desta personagem principal, mas sempre ouvi falar super bem da realização do Sean Penn e pessoalmente não achei fantástica. Eu em termos técnicos, pronto, já sei que, mas eu gosto imenso do Sean Penn, portanto eu sou um bocado guilty as charged. Porque eu adoro, não sei qual é, eu adoro o Mystic River e o 21 Grams, por exemplo, não foi ele que realizou, mas eu gostei do filme, overall eu gostei do filme. Acho que tem essa situação da personagem principal, mas acaba por até ser bom, porque nós, com aquela coisa toda da viagem, de querermos encontrar nós próprios e a espiritualidade, e acaba por trazer um moral, não é? Que é, no final de contas, não és nada sem teres outras pessoas, ou de certa forma ele encontrou todas aquelas pessoas e tocou-as, mas ele nunca as vai voltar a ver, ou houve muitas coisas que ficaram por dizer, na minha opinião, sobretudo com o velhote, o Ron, que foi uma das minhas personagens favoritas, porque tinha a sensibilidade que muitas vezes faltava ao Alexander, ao Christopher, porque ele depois teve um novo renascimento e em vez de usar o nome verdadeiro ele usava o Alexander Supertramp, mas acho que ele era muito... para uma pessoa mais velha, era uma pessoa muito em contacto com as suas próprias emoções e não tem qualquer problema em falar sobre a história de vida dele, que era minimamente trágica, e acaba por se entregar de toda a personagem principal, que não mereceu, na minha opinião, até porque a despedida deles é uma das partes mais mesmo destressantes do filme. E pronto, acho que é um filme diferente e que, não sei, acho que é muito... Eu sinto muito dividida. Acho que lá está, o filme é um pontapé no estômago e faz-nos perceber muita coisa sobre nós próprios. Até porque eu estava a falar com o Rafael há bocado, eu sou uma pessoa que gostava muito de viajar assim, mas ao mesmo tempo acho que podíamos ter dado mais importância às personagens que ele encontrou no caminho, que acabam por ser elas que fazem o filme e são a melhor parte do filme. Acho que gosto de todas as personagens que ele encontrou e eram todas diferentes, e acho que lá está, era, como o Rafael já tinha dito, eram muito mais interessantes do que a personagem principal, e gostava de ter visto mais sobre elas, que acabámos por não ver porque ele morre no final de uma forma estúpida, e depois de anos a sentir-se mal em relação aos pais, a odiar os pais, acaba por perceber que só gostava de voltar a casa para os perdoar e para os abraçar, e pronto, isto não acontece. Só para fechar, e até mencionando um filme que eu já mencionei antes, tu tinhas falado que se calhar a mensagem do filme, como é que era? Diz-me outra vez. Ok. A mensagem do filme, tínhamos, espera aí, que a felicidade só é verdadeiramente partilhada, exatamente. Partilhada. Eu, por acaso, acho que o filme, embora não mereça a mensagem que dá no fim, porque não sinto que forma nenhuma que tenha, sim, claro, tenha feito, tenha ganho o direito a dizer isso, acho que a mensagem que o filme tenta, ou pelo menos acaba de passar no fim, é exatamente a mesma que o Werner Herzog passa com Grizzly Man, que é: a natureza vai ganhar. Não tens hipótese. É verdade. E aquilo da natureza lá também tira. Até porque é muito frustrante. Há algumas cenas do filme. Eu estava no Alasca, por exemplo, eu lembro a parte em que ele caça aquele alce. Sim. E depois não consegue, porque já quando estava, acho que era na Dakota, quando estava com o Wayne, sim, que um deles tinha-lhe ensinado a tratar do animal e ele não conseguiu fazer. E eu acho que ele tinha toda aquela coisa dos livros e que sabia, da teoria, e acabou um bocado por ser traído por isso, tanto com o facto de ele ter sido envenenado por aquelas raízes. Eu acho que ele se apoia, tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele fazia, baseava-se nos livros e em coisas que ele tinha lido, tanto que a irmã dele diz que ele quase sempre, para todas as situações, ele citava uma frase de um livro, e acaba por ser traído dessa forma, porque no fim não há nada que esteja escrito nos livros que o prepare para aquilo que vem, não é?
Tanto que ele, depois de ler aqueles livros todos, a frase mais icónica, que acaba por ser a mensagem, foi ele que escreveu, ou foi ele que percebeu. Sim, Portanto, o filme acaba tenta por ser passá-lo um às vezes, ou pelo menos eu acho, tenta passá-lo às vezes como consideravelmente inadaptado, não só à vida de sociedade como a ele próprio, a ele como indivíduo, que ele não está minimamente bem preparado e percebe-se que quem vai para o Alasca da forma como ele foi, se não vai à espera de morrer, é um puto estúpido, pronto, não há outra forma, Pois. não consigo chamá-lo de outra forma, e tornou-se, pronto, tu gostaste mais do que eu pessoalmente, quanto mais falo do filme, menos gosto dele. E acho que é uma excelente maneira de acabar aqui com esta nota tão positiva. Portanto, vamos fechar aqui. Carolina, obrigado por teres aqui vindo dar uma mãozinha. Obrigada. De nossas redes sociais, Facebook, Instagram, continuem a dar-nos as vossas sugestões, estão sempre imenso jeito. O barulho de fundo vai estar aí a bombar já também para a segunda temporada com Denis Villeneuve. Por esta altura já deve estar também no Spotify e tudo mais. Daqui a 2 semanas vai haver outro. Continuamos à vossa espera, continuamos a contar com vocês. E muito obrigado, malta, por estarem aqui a ver. E até à próxima. Obrigada. Adeus. Está bom. Ok. Eu tenho de dizer à Sara que foi à quarta, que é para ela saberem qual é que tem de sincronizar.